Olha lá, gostei. Muito Oi! bom. Vamos só confirmar se por aqui também tá tudo certo. Aqui pelo meu Facebook. Deseja marcar? Pode me marcar. Ah, ele tá pedindo. Ó, viu? Já me achei ali, ó. Vamos ver Muito aqui. Legal. Vamos acompanhar aqui se na página já tá aparecendo. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês também podem nos sinalizar. Com relação ao áudio, a Paula já está ali. Já identifiquei também, entrou o Fábio Merlino. A Paula já deu oi. Oi, Ótimo, galera. então sim, já estamos transmitindo. Estou muito feliz de poder estar aqui com a Alessandra hoje. A Alessandra é minha professora aí já pela segunda vez, então eu tô muito contente. Ela também acho que tá bem contente de poder estar aqui nesse quadro hoje, muito que legal. É a gente poder estar falando um pouquinho de carreira. A Alessandra ela vai se apresentar um pouquinho, mas ela é fera no que ela faz, eu sou testemunha disso, então realmente assim, quem tá entrando, eu vi que tem bastante gente entrando, é bem importante que vocês aproveitem esse momento. E também eu vou ficar acompanhando, eu tô com o meu Facebook aqui também aberto, tô vendo quem tá entrando ali, eu vi que a Lu Silva, a Lucélia... Aqui no nosso também, olha que legal, amiga. A gente tá na conexão e também, hoje a gente tá com dois. A tecnologia, ela não é... Ela é muito boa, tanto que a gente tá hoje através de 2 canais. Maravilhoso. Então isso é bem positivo, a gente vai ter bastante interação. E a Alessandra hoje tá disponível aí também pra estar esclarecendo as minhas dúvidas, mas também as de vocês com relação ao tema que é inteligência emocional e carreira. E a inteligência emocional, ultimamente, ela tem ganhado muita evidência, não só pelo meio empresarial, mas também pela busca individual dos profissionais. Então eu vou deixar de te apresentar primeiro, né? Que legal. Contar um pouquinho aí pra quem ainda não te conhece. Isso aí, obrigada, Fran. Nada. Já chamo ela de Fran, nessa intimidade. Ela foi minha aluna lá na FADERGS, é uma super profissional de RH, super articulada, muito bacana. Eu só quero te chamar a atenção aqui, ó, Fran, primeiro. Eu quero que tu apareça bem, ó. Tu tá quase saindo do quadro. Vem mais pra cá. Vem mais pra cá. Vamos ficar junto aqui. Puxa o teu... Isso aí, ó. Agora sim, não quero que tu fique fora. Então, pessoal, assim, ó. Eu, nos últimos anos, eu sou a professora de inteligência emocional desde 2007, quando eu fiz a minha certificação, quando eu fui pra Málaga, e depois em 2008 fiz a certificação em inteligência emocional, me especializei nisso. Então a parte daí da nossa conversa é um amor antigo, né? Uma coisa que eu tenho aí desde os estudos do mestrado em psicologia. Mas carreira é uma paixão nova, né? No meu doutorado, que eu tô finalizando a minha tese essa semana, então ontem eu fui dormir 2 da manhã, terminando a tese sobre carreira. Então a minha tese é sobre carreira, mais especificamente sobre carreiras de mulheres. Não que eu não fale de carreiras de homens, mas na minha tese eu busco entender que diferenças, que semelhanças pode ter as trajetórias profissionais de mulheres e de homens. Por que foi atrás de mulheres e de homens, né? Foi por conta da inteligência emocional. Quando a gente começou a fazer os testes de inteligência emocional com executivos, a gente percebeu que haviam diferenças entre homens e mulheres. E, digamos assim, uma mulher geralmente tem maior percepção emocional do que um homem. Um homem geralmente tem maior regulação emocional do que uma mulher. Isso em linhas gerais, e é claro, em grandes populações, tem mulheres que têm alta regulação, tem homens com alta percepção, não estamos generalizando, né? Mas isso me chamou muito a atenção, a aparecerem esses dados, e eu já na época comecei a me perguntar isso. Estamos falando de 2010, por aí. Como é que isso vai afetar a carreira dessas pessoas? Elas terem ou não terem a tal da inteligência emocional. Então, daí aqui juntei esses 2 temas maravilhosos. A Ruby dizendo ali, ó, tema maravilhoso, é verdade, sim. Ruby. Ai, super Ruby, olha que legal, movendo o povo. Que bacana. Que joia. Bom, seguindo então aqui, eu queria inicialmente, né, eu acho que a Alessandra, ela contou um pouquinho também da parte acadêmica dela, mas tu também é coach, né, também sim. Atende o ambiente corporativo, com treinamento, com desenvolvimento. E eu queria te perguntar, assim, o que tu vê que hoje são os principais desafios dos profissionais quando se fala em carreira? Normalmente, para que as pessoas elas têm te procurado? Normalmente, tem alguma demanda que é mais frequente nesse sentido de carreira? E se é variado, né? Varia entre quais problemas, assim, vamos dizer, entre qual necessidade? Tá, legal, bacana. Então,
Eu poderia separar em 3 grandes categorias, vai? De pessoas que vêm buscar o coaching de inteligência emocional, tá? Primeiro é o profissional que precisa melhorar desempenho e competências socioemocionais no trabalho. O que é isso? A pessoa está com dificuldade, por exemplo, de dizer sim, de dizer não, de conduzir reuniões de trabalho, de lidar com uma pessoa difícil no trabalho, que ela tenha que conviver com essa pessoa, de conseguir fazer-se entender. Então tem às vezes as pessoas, elas até acham que estão sendo claras, mas elas não estão. E aí nesse rol de competências socioemocionais tem uma série de possibilidades de coaching. Essa é a primeira grande categoria, tá? Então, mais para a pessoa que quer desenvolver social skills. Ok, aí a segunda grande categoria, pessoas que vêm buscar o coaching a partir de uma necessidade de liderança, ou seja, desenvolvimento de times de trabalho, como articular pessoas no espaço de trabalho. Aí a gente tem uma abordagem que a gente chama de coaching sistêmico, que se busca sim envolver membros de uma mesma equipe, numa rodada, em rodadas, algumas individuais, outras coletivas. Por que se faz isso? Porque a pessoa, quando ela está num grupo, ela é de acordo com esse grupo. Se tu mudar ela de grupo, ela vai ser diferente, porque ela mudou de grupo. Então a gente até brinca em aula que tem coisas que a gente aprende sozinho, tem coisas que a gente aprende em grupo e tem coisas que a gente aprende na relação one-on-one nas empresas, que é você com uma pessoa, com teu liderado, com teu chefe. E na terceira grande categoria, aí entra a carreira. Sim. Aí é esse profissional que está fazendo uma transição, que está sendo demandado para uma função que ele nunca executou, que está indo para o exterior ou que está voltando do exterior, que está numa transição de carreira e precisa se reconfigurar. E aí ele vem para o coach para fazer esse redirecionamento de vida. Então eu diria que é o que mais se tem essas 3. Talvez tenha esquecido algum aí, mas é o que mais eu pego em atendimentos. Normalmente muito relacionado à carreira. Isso. Né? Dentro de qualquer maneira. De qualquer maneira. Porque carreira, o que é a tal da carreira, né? Carreira é o conjunto das coisas que acontecem na tua trajetória de vida. É simples assim, carreira tem a ver com vida. Nessa vida você encaixa uma profissão. Nessa profissão você encaixa competências. Mas a carreira é um grande guarda-chuva, né? Em que tudo isso acontece, é onde está você se desenvolvendo como ser humano e como profissional. Sim. E se fosse pensar assim, eu sempre fico me questionando muito, porque nos últimos anos essa questão de resiliência, inteligência emocional, tiveram algumas competências, né, que começaram a ganhar maior evidência. E se a gente pega principais relatórios até em nível mundial, hoje eles trazem a inteligência emocional como uma das principais competências do futuro. Ou seja, se eu sou profissional e eu tô pensando no meu plano de carreira, eu preciso desenvolver a inteligência emocional porque já está sendo dito que é uma competência do futuro. Mas por que tu acredita que neste momento, somente neste momento, isso está sendo apontado? E por que ela é tão importante, assim? Por que ela está ganhando tanta força? Então, olha só, vendo o pessoal ali falar, eu não consigo perder o foco, ela, ó, tá vendo? Obrigada, gente. Por que é uma competência do futuro? Essa é uma ótima pergunta. Eu sou super suspeita para responder, mas eu vou tentar responder com isenção, tá? Por que eu digo que eu sou suspeita? Porque eu vejo o que estrago faz a falta de inteligência emocional. Então é sempre mais fácil a gente encontrar o sentido pela falta, né? Sim. Então é fácil saber o que uma pessoa tóxica produz no trabalho de desgraças, né? É fácil saber o que uma ansiedade que você não consiga controlar a partir de uma entrega, a partir de demandas que são muito grandes, que você não sabe lidar com aquilo, o que isso faz com a tua capacidade de concentração. É fácil pensar o que a falta de E faz. Então vamos tentar pensar o que faz a presença da E. Sim. Tem 2 grandes coisas, eu com mania de enumerar as coisas, né? Mas é pra facilitar o serviço. Tem 2 grandes coisas que a inteligência emocional te proporciona. Em ti, no campo interpessoal, você se dá mais conta, você se torna mais consciente das coisas que estão acontecendo contigo. Do que você está pensando, do que você está sentindo, do que você pensa a respeito de alguém, de como você está se posicionando numa conversa. Você fica mais, como eu digo, online. Você está dentro de si. Você está no corpo que você habita.
Em relação aos outros, agora na questão interpessoal, o que acontece mais quando tu tem IE? E aí que vem como competência do trabalho. Sim. Por isso que muita gente até chama de inteligência social. Vem a ser um desdobramento. Agilidade emocional. Agilidade emocional. E tem vários primos que aparecem aí que na verdade estão dentro do escopo da IE. Na área interpessoal, ter inteligência emocional te permite saber como abordar pessoas e como conduzir essas comunicações, negociações, interações. Tudo que você faz com outros te requer IE. Imagina o tamanho disso hoje em dia. Então você precisa de IE para saber se bota ou não bota aquele emoticon naquela mensagem de WhatsApp, se manda ou não manda aquele áudio e quando para de mandar. Como reage a uma agressão, mesmo que seja uma agressão velada, nem tô falando de uma agressão escancarada. Como reage aos jogos de poder, como é percebido pelo outro. É o tempo inteiro que a gente precisa desse negócio. Porque antes a gente precisava muito mais das hard skills. Bastava a gente ir pra faculdade, aprender uma profissão, saía fazendo, e era isso, adoado cada um no seu quadrado, né? Exatamente. Só que agora é tudo junto e misturado. Então agora a gente precisa da inteligência emocional para articular com realidades diferentes, com pessoas diferentes, com contextos diferentes. É ela que nos dá essa capacidade de entrar e sair dos contextos. E agora eu fiquei pensando assim, porque eu particularmente até tenho tido alguma resistência em alguns momentos com relação a... Por exemplo, eu comecei a fazer o pós e comecei a me dar conta de o quanto era importante essa questão da tal da inteligência emocional. Fui com outro propósito até, assim, mas comecei a ver o quanto isso era importante. Mas, por exemplo, a gente vive numa era hoje onde se fala muito em tecnologia, em métodos ágeis, e muitas vezes a pessoa tem que fazer as coisas sem pensar, porque ela precisa ser dinâmica. Como que a gente consegue equilibrar? Existe um ponto de equilíbrio hoje para que a gente consiga atender ao que o mercado está nos demandando, que é o tempo todo a gente não parar, porque parece que a gente tem que estar o tempo todo se movendo, e também desenvolver uma inteligência emocional? Eu acho que é tudo junto. Porque o que acontece é que temos uma sensação de não poder parar. E essa sensação é que na verdade te tira o foco e a capacidade de entrega. Isso. Na verdade, as coisas não são tão aceleradas assim. Mas o pensamento acelerado faz te dar a impressão que tu faz muito e não faz nada. Quando você ganha a tal de awareness, que vem a ser essa atenção maior, ou mindfulness, como a gente tem dito também, quando você ganha isso, você faz uma coisa de cada vez, bem feito. Sim. As coisas vão se alternando na tua lista de tarefas, claro, numa velocidade, numa agilidade maior, mas elas se alternam. A gente não assobia como farofa. A gente deveria sim saber, olha, eu com expressão super técnica de Alegrete, meio essa patrocinada pela minha produção da Alegrete. A gente não assobia como farofa. A gente precisa uma coisa de cada vez. Então, quando você tá com a sensação de, meu Deus, eu tenho que fazer muita coisa, eu tenho que fazer tudo, para, respira. Hoje eu recebi porque eu tô sempre acompanhando twitters e coisas de... Lá fora muito mais se usa o Twitter, né? Nessas redes que eu tenho de professores e de profissionais da área de inteligência emocional. E hoje eu recebi um tweet que eu achei muito interessante. Como a gente tem a todo momento à disposição ferramentas no nosso corpo para ganhar concentração e calma. Ó, uma dica aqui na live já. Quer ver uma coisa que a gente pode fazer quando a gente tá se sentindo muito acelerado? Fechar os olhos. Mas fechar os olhos consciente, fechar os olhos é como se tu desse um start, é como se tu apertasse um F5 no teu campo mental, sabe? É como se tu desse um tempo. Peraí, o que eu tô fazendo? O que eu tenho que fazer a seguir? O que eu já fiz? Para um pouco. A gente não é feito pra ser o tempo todo a 100 por hora. Sim. A gente ganha muito mais agilidade na vida exatamente desacelerando. Então a gente até, que bacana que tu falou dos métodos ágeis, a gente está com um treinamento agora sobre inteligência emocional e métodos ágeis, que é o agilidade emocional. E sim faz referência ao termo da professora Susan David, que ela fala da agilidade emocional como uma espécie de inteligência emocional 2.0, assim, sabe? Mas é um requentado de IE, continua sendo IE, tá? E justamente nesse treinamento a gente vai abordar isso. A necessidade de desacelerar, respira, para um pouquinho, descansa um pouquinho, e aí continuamos.
Então eu acho que talvez a gente até pudesse entender que existe uma distorção muitas vezes da informação que é passada, e eu acho que acaba virando uma cadeia, né? Porque a gente entende, ou a liderança entende, aí ela vai multiplicar pro colaborador, e aí aquilo se torna uma cadeia de um bando de pessoas achando que estão sempre atrasadas e que não param, e que não fecham os olhos e que não fazem... E é uma leitura muito sinistra, Franciele, do que eu vivi nos anos 90 e 2000, que era o sistema workaholic. Deixa eu contar para os jovens, aos jovens do ano 2019, como é que a gente se sentia trabalhando. A gente se sentia trabalhando quando a gente ganhava um BlackBerry, que era um troço que as empresas davam, que eram os primórdios do celular. E a coisa muito chique era você estar sempre com o teu BlackBerry ou com o notebook da empresa, trabalhando 12 horas por dia. Só que não, né? Isso não é legal. Quanto mais tu trabalhava, parece que tu tá mais fazendo e não necessariamente era. Isso, e aí veio o termo workaholic na época, e hoje em dia isso de novo voltou a ser cool. Você trabalhar a qualquer momento, em qualquer lugar, e nunca parar pra pensar no todo que é a tua vida. Então agora pensando em carreira, pensando no propósito de hoje, deixa eu fazer um linkzinho. A gente tem ali na parede a frase do what you love, love what you do. Hoje lá na Conexão IE a gente tá com a Semana do Amor. Justamente a gente botou essa frase porque cuidar da própria carreira é cuidar daquilo que tu faz, do teu fazer, do teu ser, do trabalho no mundo. Entre outras coisas. Tu tem que amar isso. Se tu tá o tempo inteiro acelerado, Fran, como é que tu vai amar o que tu faz? Tu nem para pra amar. Tu só passa de uma tarefa pra outra. Feito. É aquela coisa assim, riscar coisas na lista. Isso, e aí dá um prazer tão grande que quando tu fez uma não tava na lista, tu escreve e aí tu risca. Isso. Só pra ter a sensação de riqueza. Então é por aí. Eu acho que não dá pra ficar acelerado assim. Não. Aceleração não é sinônimo de eficiência, muito menos de qualidade de interação. É claro que a gente tem que ser ágil, mas para ser ágil a gente deveria ser também flexível, a gente deveria ser também capaz de olhar o que está acontecendo a cada momento e não passar por tudo como se estivesse borrado, né? Sim, deixa eu só ver quem deixou comentários aqui pra gente, né? Vou dar um... Legal. Pensem nas perguntas enquanto a Alessandra enquanto ela tá falando. Eu tava me lembrando da RH Serrana ali. A Paula já colocou ali que ela tá na expectativa. Bem legal. O Júlio também colocou que tá na expectativa pra palestra lá da Corrente do Bem. Tá todo mundo acompanhando, já criando uma expectativa. Exatamente. Já colocaram aqui nos comentários. Joia. Bom, a minha outra pergunta é pra quem tá assistindo e talvez até uma ajuda pra quem às vezes... mas será que eu tenho inteligência emocional? Como que eu sei se eu tenho ou não? Que boa essa pergunta! Tem umas que deveria ter preparado, né? Porque eu fiquei pensando, né? E talvez eu, particularmente na pós, a gente teve a oportunidade de fazer a ferramenta onde me trouxe várias coisas que eu não tinha consciência. Mas também eu não sabia, eu não tinha certeza se eu tinha uma inteligência emocional ou não. E talvez muitas das pessoas que estão assistindo também podem ter essa dúvida. Mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? Vamos lá. Como que a gente pode identificar isso? Tem como identificar? Não tem? Tem. Isso que tu tá me perguntando é a avaliação de inteligência emocional. Então, existem vários assessments para medir inteligência emocional. Alguns mais, entre aspas, né, científicos, ou seja, que foram aplicados em um número maior de sujeitos, que tem uma psicometria de base mais robusta, né? E tem outros que já nos ajudam a se aproximar, que são o que a gente chama de self-reflections, ou seja, ferramentas para refletir sobre as tuas habilidades emocionais e que já é super legal de se fazer. Então tem muito teste online que a gente vê, quanto é a sua IE, como é que é a sua IE, né? E aí você faz uma autoavaliação da tua inteligência emocional, que não necessariamente vai dizer qual é a tua inteligência emocional. O que vai dizer? Vai dizer o que você acha que é a tua inteligência emocional. Já ajuda, eu insisto, tá? Então é muito legal a gente ter uma ideia do que é inteligência emocional. Porque quando vem essas perguntas, esses testes, né? Por exemplo, quer ver uma pergunta típica de um teste assim? Numa escala de 1 a 10, o quanto você concorda, né? Sendo 10 concorda totalmente e 1 discorda totalmente. Aí tu bota uma afirmação do tipo... consigo perceber as intenções das pessoas quando elas falam comigo. E aí? Será que tu consegue?
corretamente, né? Consigo perceber corretamente. Corretamente. Então aí tu pode dizer, vejam como é uma armadilha, né? Porque daí você vai dizer, bah, eu acho que sim. Só que se tu não tem noção, tu também não tem noção que tu não tem noção. Sim. Tu é um cacetete sem noção. Então é muito doido, porque em última análise, a inteligência emocional não deveria ser só você que acha. Você deveria perguntar pra alguém. E aí você deveria perguntar pra Fran, pros amigos da Fran, pra mãe da Fran, pro irmão da Fran. Fran, tu acha que eu consigo perceber o que as pessoas estão intencionando? Porque daí você tem o olhar do outro. E é por isso que as melhores avaliações de inteligência emocional são as que são 360 graus. Porque daí você tem o espelho pra olhar e você tem sim a visão do que o espelho te conta. Então é legal pra saber se tu tem IE, conversar com as pessoas a respeito. Uma vez que tu entenda do que se trata IE, aí temos muitos cursos, vamos fazer a propaganda do nosso, né? Então a gente tem lá o pós-MBA de Inteligência Emocional nas Organizações, que eu idealizei com o pessoal do La Salle. O pessoal do La Salle é uma parceria muito bacana, é uma universidade maravilhosa. E aí a gente bolou esse pós-MBA, ou seja, por que pós-MBA? Porque já é para especialistas. Então as pessoas que vão pro curso já são especialistas nas suas áreas. E no pós-MBA a gente tem várias aulas só para entender o que é inteligência emocional, certo, Fran? Sim, com certeza. A gente Então, sai com a cabeça dando um nó, assim, até desatar. O que compõe esse tal construto inteligência emocional? E quanto mais eu me aproximo dele, quanto mais eu entendo que inteligência é essa, mais fácil fica eu saber se eu tenho e o que me falta para desenvolver ela. Uhum. Mas hoje, por exemplo, né, eu vou tentar... Eu vi que o Leandro colocou aí que eu gosto de fazer perguntas difíceis. É que eu sou curiosa, por isso. Aí eu tô aproveitando a oportunidade pra fazer consultoria online. Bem legal, todo maravilhoso, mundo. Tô adorando. Mas, por exemplo, assim, Ale, quando a gente... Porque hoje, eu acho que tem se falado cada vez mais, e eu não sei, eu quero que tu me diga se tem a ver com isso ou não. Porque cada vez mais as pessoas, elas estão também adoecendo por questões de trabalho, né? Tem muito, assim, que a pessoa tá lá... Claro, não necessariamente pode ser um problema do trabalho, mas isso às vezes impacta no trabalho onde ela está. E que isso também muitas vezes se mostra de diversas formas diferentes. Por isso que eu te perguntei, assim, se existe... a pessoa ela sempre vai ser explosiva. A pessoa ela sempre vai ser depressiva. Ou necessariamente não, quando se fala em inteligência emocional. Porque se cria, muitas vezes... Eu, particularmente, quando acompanhei lá, né, durante as aulas, eu fiquei pensando... poxa vida, isso também pode ser um gatilho para a questão da inteligência emocional ou não, né, da pessoa. Tá, vamos lá. Tu me fez uma pergunta ainda mais profunda do que a outra. A inteligência emocional é um traço de personalidade ou é um processo mental? Putz, é mais ou menos isso. Opa. Mais ou menos isso que a Fran me perguntou, tá? Então, porque se ela é fixa, ela seria um traço de personalidade. Ou seja, eu tenho, e aí em diferentes facetas e tal, mas aquilo é uma coisa perene. Ou não, é uma habilidade mental que eu posso treinar, praticar e desenvolver. Eu fico com a opção 2. Vai ter aí um grupo de autores que vai dizer que a opção 1 também vale para IE. E que existem temperamentos, que são emoções a longo prazo. A emoção quando põe a longo prazo, por exemplo, aquele teu tio que sempre fica rabugento. É praticamente um traço de personalidade, porque aquilo, meu Deus do céu, desde que ele era pequenininho, ele tava no prézinho e ele já era rabugento. Então tem gente que vai entender que tem sim coisas de temperamento que são traços de personalidade. Mas quando a gente fala em desenvolvimento de IE, a gente fica com a opção 2. Ou seja, ela é um processo mental. Ela envolve habilidades mentais. Habilidades mentais para quê? Para lidar com as emoções. Mas são habilidades mentais. Então eu posso desenvolver. Então não é fixo. Então eu posso aprender. Então ela é mutável. Pode se mostrar de forma diferente. Pode, e dependendo do contexto, da pessoa com quem eu tô interagindo, do assunto do que eu tô tratando, eu posso ter mais facilidade de ativar a minha IE ou mais dificuldade. Não tem aqueles dias que tu diz, eu estava no meu melhor. Pois é, tava ativa a tua IE. Sim, ou aquele dia que tu diz assim, eu estou na bad. Não falem comigo. Isso, tipo daí eu tô no meu... Aí a tua IE foi dormir, né? Na bed, inclusive. Tá lá isso. Então a gente tem sim como ativar ou não ativar.
como qualquer outra habilidade cognitiva. Tu pensa uma pessoa que é um bom músico, ele tem inteligência musical, não é todo dia que ele tá pronto pra tocar lá a sinfonia. Tem dias que ele parece que pega, o violino tá mais pesado. Eu tô imaginando os meus músicos lá, que uma das primeiras profissões que eu tive, eu era assessora na Secretaria de Cultura e a gente lidava com músicos da OSPA. Meu Deus, uma pessoa que vive em torno de uma habilidade específica, lidar com violino, com violoncelo. Tem dias que ela olha para aquilo e parece que não desenvolve. E tem dias que ela toca com a alma. Então, é uma habilidade cognitiva a inteligência musical, da mesma forma a inteligência emocional. Agora eu vou ter que fazer uma outra pergunta, porque eu fiquei... eu tenho as minhas perguntas aqui, mas como ela falou um pouco, ela discorreu sobre um assunto e eu fiquei um pouco na dúvida. Por exemplo, então, tu estava comentando que essas oscilações, elas podem ocorrer, né? Mas, por exemplo, se eu oscilo muito, isso também pode ser uma falta de inteligência emocional? Sim. Por exemplo, hoje eu tô bem, a pessoa me encontra amanhã, tu pensou, mas tu tava bem, mas hoje eu já tô mal. E aí fica oscilando, isso também pode ser? Então, vamos lá, como é que a gente sabe que o emocional não tá legal? Isso. Tudo que for incapacitante. E aí isso pode até virar o tal do transtorno de humor. O que são os transtornos de humor? Transtorno de ansiedade, bipolaridade, o que são essas coisas? São quando o meu emocional, ele fica... Nós estamos falaram que adoraram o gato em cima do armário e eu... Aonde? Lá no da Frutei, no meu não tem Kibe. E eu fiquei Saudade, pensando... Alex, tudo bom? Aonde temos um gato em cima do armário? É que o armário lá, o Eduardo aqui não dá pra disse. ver. Eu tenho medo de mexer, porque a gente vai estragar a minha live por aqui. Mas quando a gente ver o da Fran, vai ver o Kibe lá em cima, ó. Hoje a gente tá de trio na live. Que legal, né? Então, onde é que a gente tava mesmo? Eu te interrompi porque eu fiquei pensando, aonde tá o gato? Não, eu tava falando com relação a essas oscilações. Então, vamos lá. Quando a gente tem um emocional saudável, qual é a característica do emocional saudável? Ele muda. Ele muda. Então, e ele muda de uma maneira fácil e sem trauma. Esse era o ideal, né? Então, tive uma briga de manhã, resolvi a briga. A briga saiu de mim. Eu não tô com a briga às 10 da noite, nem às 6 da manhã do dia seguinte, nem às 10 da manhã do dia seguinte, nem... Ela 10 foi, anos. Nem daqui 10 anos. Ela foi embora, eu resolvi. Tive uma perda, fiquei triste. Amanhã já não tô mais, porque eu já lidei com essa perda. Passou. Então, o emocional saudável, ele é fluido, ele é mutável, o que é diferente de ser oscilante. O que é isso que tu falou? Picos. Aí também é ruim. Tanto é ruim eu permanecer num estado emocional, quando eu ir ao céu ou à terra num passe de mágica. De manhã tu falou com a pessoa, ela tava linda, maravilhosa. De tarde ela tava terrível. De noite um outro muro. Meu Deus do céu, que desespero. Agora tu contando, eu me lembrei da aula do professor Marcelo, que ele contou uma situação pra gente. E ele falou sobre essa questão de falar, né? E a pessoa virar a página, né? E aí eu perguntei pra ele, mas quando a pessoa fala pra ti, fala pra todo mundo e não vira a página. Porque aí o que tu fala pra pessoa, né? Porque não quero mais te ouvir falando disso. Bárbara, tu me puxou pro gancho da tua outra pergunta, pra quem tá chegando agora. A Franciele tinha me perguntado sobre a questão do adoecimento no trabalho, ou mesmo por que é importante no trabalho e na carreira, puxando de novo o nosso gancho. Sim. O que tá acontecendo muito hoje em dia? As pessoas chegam no trabalho e pedem conselhos e descarregam dificuldades emocionais para colegas, para chefes, para qualquer um. Todo mundo. Para o Facebook, para o que for. Então a gente está com uma necessidade muito grande de organização emocional. De conseguir arrumar esse material em relação ao que a gente pensa do mundo, da política, do trabalho, dos olhos da Fran, do batom, de tudo. Como a gente está o tempo inteiro interpretando as coisas, isso vai gerando resíduos emocionais. Olha que louco isso. Cada interpretação que a gente faz da realidade... Eu adoro as minhas caras, né? Porque eu devo estar fazendo assim, né? Cada interpretação que a gente faz acaba gerando aí um tipo de resíduo emocional, né? Então, tá precisando demais para quem é hoje um profissional, especialmente aqui da nossa área de gestão de pessoas, tu tem que ter para poder saber tanto como ser empática no sentido de entender que essa pessoa tem dificuldades e tal, como também bloquear emoções tóxicas e pessoas tóxicas. Sim. Agora acho que tu pegou um gancho da minha próxima pergunta, assim, que eu queria que tu me dissesse como que tu vê que a questão da inteligência emocional, ela impacta,
para uma pessoa que quer ter um desenvolvimento de carreira, ela quer ter uma ascensão profissional. Por exemplo, eu quero crescer profissionalmente, mas eu não tenho inteligência emocional. Como que tu vê que isso pode se mostrar ou se tornar um empecilho para essa pessoa? Olha que guria boa de pergunta, viu? Eu juro que ela não tinha feito nenhum grande plano para isso, né? Eu fiz quando eu cheguei. Mas tá bem, muito legal. Vamos lá. Quando a gente tem baixa inteligência emocional, a primeira característica é a gente não sabe disso. Porque para poder ter o que a gente chama de self-awareness, ou seja, a noção do que eu sou, de como estou, do que me serve, dos meus valores, das minhas forças, fraquezas, isso já é uma faceta muito importante da inteligência emocional, uma dimensão imensa daí. Então, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa sofre sem saber por quê. Essa pessoa tem a sensação de incapacidade e não vê recursos para mudar isso. É um mundo bem, bem escuro de se viver. Tá? Agora, vendo o lado contrário. Eu tenho IE, mas eu quero me desenvolver e não consigo. Aí é diferente, porque daí eu tendo a IE, eu vou tentar fazer do limãozinho a limonada, eu vou tentar não ser tão severo comigo mesmo. Já que a gente está na Semana do Amor, eu vou botar um outro tipo de amor importantíssimo. Autoestima. Sim. O auto-amor, o amor a si mesmo, né? O que a gente tem falado também da autocompaixão, que é isso de você não ser tão duro consigo mesmo cada vez que não conseguir atingir alguma coisa. Você tem que ter um espaço em si mesmo que se apoia no teu desenvolvimento. Tá, mas hoje foi o que deu. Amanhã a gente faz melhor. Sabe assim, uma espécie de time interno, de torcida interna, de voz bondosa, tem gente que chama isso. Mas então, para o profissional que quer se desenvolver, ele precisa ter paciência e ele precisa sim manter um espaço maior de diálogo consigo mesmo. Então isso pode se mostrar dentro desse contexto de carreira, digamos, para quem quer desenvolver e não tem hoje a IE. Pode acusar, pode aparecer como uma baixa autoestima. Pode. Aí como eu ver, que nem tu disse, eu não vejo saídas. Parece que eu tô naquilo e não tem mais o que fazer pra mim. Por quê? Por que vai aparecer isso? Porque daí justamente as emoções tóxicas que uma pessoa com inteligência emocional consegue identificar e se afastar, uma pessoa com baixa IE não consegue, é engolido por elas. Que emoções tóxicas seriam essas? Tristeza, sensação de menos-valia, sensação de que a vida não vai dar certo, sensação de frustração, de ansiedade para ter que conseguir logo, uma pressa gigantesca que as coisas aconteçam. Então, se você não tem IE, você vai se cercar de uma série de emoções que te afligem e que te atrapalham para seguir no teu desenvolvimento. Fica um bloqueio ali para isso. Fica como se fosse uma limitação. Eu não consigo avançar. E tanto pode ser uma limitação só emocional, que a gente está focando muito no emocional, mas a gente não pode esquecer que o teu emocional, ele afeta o teu cognitivo, ou seja, nem mesmo ideias do que fazer vão passar na tua cabeça. Porque quando a gente tá triste... Mas daí pode impactar a minha criatividade, por exemplo? Lógico, é isso que eu quero dizer. Entendi. Isso. Pode comprometer o estado criativo. Os estados criativos, eles se alimentam de emoções positivas. Quando a gente tá bem, quando a gente tá com gratidão, com alegria, com bem-estar, não tô falando daquele entusiasmo, assim, fantástico, não é isso. Simplesmente a gente está livre de emoções negativas ou aflitivas. A gente começa a ter campos mentais abertos. A gente vê possibilidades onde a gente antes não via. De repente tu vê uma porta onde tu não via uma porta. Sim. Então, mais uma vez, vai estar favorecendo a tua carreira ter inteligência emocional. Porque você vai até mesmo perceber. Tu tá aqui num dia difícil de trabalho, meu trabalho não tá legal, não gosto dele. Tu vai se dar conta, tô tendo um monte de pensamento negativo em relação ao meu trabalho. Vou parar com essa vibe. Isso aqui não vai me levar a lugar nenhum. Eu tenho que pensar o que eu quero fazer com isso. Então, tu interrompe aquele fluxo negativo e procura soluções, procura possibilidades.
E até trazendo um depoimento meu, assim, que eu acho que no primeiro dia do próprio pós foi questionado um dos motivos de estar lá. Eu particularmente nem sabia que tinha a possibilidade de, nem perguntei muito, assim, né, de autodesenvolvimento, mas eu fui muito focada nessa questão, porque eu trabalho muito forte com coaching de carreira e eu estava me deparando muito com questões emocionais que estavam impedindo que os profissionais avançassem, e eu pensava, o que eu vou fazer com esse, né? O que eu vou fazer com esse trem que tá ali no meio do caminho? E aí sim que eu vi a necessidade de buscar, mas nem tanto por mim, porque eu, na verdade, identifiquei isso acho que em 2016, quando eu fui desligada, todo mundo dizia pra mim, tu tem que ter resiliência. Tu tem que ter resiliência. Tu tem que ter resiliência. Eu acho que eu meio que aprendi na dor, né? Tu tem que ter. E aí eu fui meio que encontrando portas, janelas, qualquer entradas onde não existia. Mas eu acho que foi um processo bem construtivo, assim, de anos, sabe? Tentando, mas muito, assim, forçado. Você tem que desenvolver. E eu pensei, bom, mas essas pessoas não adianta dizer pra elas, assim, vira a chave, tu tem que ter resiliência. Porque eu sabia que não é assim que funciona, né? E se aquilo poderia ser de uma forma diferente, eu queria entender como poderia ser, né? Mas aí que tá, Fran, olha que legal. Você só acreditou no que te disseram que tem que ter resiliência porque você acreditou que era possível produzir resiliência em si mesmo. Acreditei. Como se você pudesse tomar um copo de resiliência. Isso. Preciso de resiliência, vou tomar um copo de resiliência, agora minha vida vai... Então, você conseguiu, e aí é que aí entra em ação. Ela mobiliza esforços internos, recursos internos, para que você consiga se pôr no estado emocional que você precisa. Então, quando você precisa ficar triste, você fica triste, porque às vezes a gente precisa ficar triste. A gente tem que ir lá e morder e lamber. Eu morder. Lamba, não morda. E lamber todas as feridas. Você precisa parar um pouquinho e sentir aquilo que está acontecendo contigo. Só que alguma voz interna, que é essa lanterninha, que olha o teu mundo emocional e encontra uma análise crítica ali, tem que ter puxado ali e te dizer, escuta aqui, meu, tu tá há muitos dias nessa vibe, isso aqui não tá te ajudando. Sim. Tu tá perdido aqui dentro. Então, isso que tu percebia, o mundo tá difícil lá fora, como é que eu faço? E aí alguém te dizer, tu tem que ser resiliente. A diferença de uma pessoa com alta IE e com baixa IE é que uma pessoa com alta IE diz assim, como é que eu faço pra desenvolver esse negócio? Sim. E uma pessoa com baixa IE, como assim, do que tu tá falando? É muito fácil tu dizer. Então, há uma diferença entre, mesmo que você não tenha uma capacidade, você achar que pode desenvolvê-la. Sim. Tá? A gente tem um nome para isso na psico, que é a tal da autoeficácia. Então, eu consigo. Então, me dá que eu vou desenvolver essa coisa aí. Sim, eu me sentia meio que desafiada. Isso. Tu tem que ser, então vamos ser. Agora, um parêntese aqui, tá? Isso que diziam pra Franciele desenvolver não é resiliência. Resiliência... ela é muito mal compreendida. Um nome, ela um nome bonito. Ela é um nome bonito que as pessoas dão pra aguenta. #aguenta. Isso, né? Aguenta. Isso. Né? Tanto que uma vez eu falei assim, me explica o conceito dessa palavra, por favor, porque já que eu tenho que ter... aguenta, né? Só que não é isso que é resiliência. Resiliência tem a ver com o quão rápido você se recupera de um revés. Isso é resiliência. Sim. Então, resiliência é retornar ao teu eixo, retornar ao teu pensamento após um revés. E não ficar lá sofrendo com a patinha presa na armadilha. Sou resiliente, aguenta. Isso não é resiliência. Resiliência é eu sair dali o mais rápido possível. Bom, a gente teve a Ivone ali, ó, tinha deixado uma declaração pra ti ali, olha, que te ama. Aí eu vou pegar os... Oi, Ivone Mãe, ali, claro, eu que também, tinha... querida. Acho que ela foi tua aluna no Senac. Eu acho que eu já dei aula pra metade do estado. Ela me contou uma história, assim. A Carla tinha perguntado como que se sabia se tem ou não IE, mas eu acho que ela chegou depois. Isso, a gente contou isso no começo, A gente contou isso no começo, mas depois a Carla, ela pode ir lá e olhar, porque fica disponível. Mas a Alessandra, ela contou, assim, como que a gente pode descobrir. E a melhor maneira é conversar com amigos. Se eu fosse resumir pra quem chegou depois, porque a gente pode refletir sobre as nossas habilidades emocionais, mas a gente não tem tanta noção assim de como a gente desce no outro, como é que a gente é para o outro. Então, se claro, não vai pegar aquele teu amigo mais danado, que vai te dizer todas as verdades, e nem aquele mais bonzinho. O legal era tu fazer uma amostragem
em cima de alguma outra habilidade de IA que tu queira saber se tu tem, e perguntar como é que é isso nessas pessoas. Sim. Ale, eu só queria que tu confirmasse se pelo teu canal não entrou nada também de pergunta, porque eu tô olhando... Olha, o Alex gostou da definição de resiliência, ó. A Fabiola chegou... Só pra gente recapitular, que legal, gente. O canal aqui. Quem tá assistindo, por favor, também, se quiser fazer alguma pergunta pra Alessandra. Eu tô achando o máximo. É tão complexo o assunto, né, que começa a dar um nó na cabeça da gente, mas fiquem à vontade pra perguntar, interagir. Comentem. Falem a Paula adorou as dicas, deixou ali que legal. O depoimento dela. A Cris Ellen, olha lá a Cris Ellen maravilhosa. Cris, tu ainda tem aquele gato maravilhoso, Cris. A Cris tinha um gato gigantesco. Sim, acho que ela tem até mais de um. A Cris é que nem a prof, toda gateira. A gente tem a Paula, a Aline também. Eu quero aproveitar que a gente tá fazendo uma pausa pra olhar o que o povo tá escrevendo pra dizer o seguinte. Essa semana eu tinha dito pra Franciele no começo, eu tô terminando a minha tese sobre carreiras. Isso vai realmente me pôr na obrigação de iniciar um canal para conversar sobre inteligência emocional. Por favor. Então, eu quero poder fazer... Ela acabou de me ensinar a fazer live, não é uma coisa tão difícil, ó. Aprendi a fazer ali no canal da Conexão IE. Então eu quero ter pelo menos no começo uma live por semana, quiçá mais do que uma, né? Quantas tu faz, Fran? Não, eu faço uma a cada 15 dias. Já. Eu tenho uma a cada 15 dias sempre. Mas é um momento que a gente pode... Na última live eu falei assim, eu acho que é uma oportunidade da gente acho que no teu canal tem 9, mas já deve ter passado, eu tava olhando antes, tinham mais pessoas. Aqui no meu a gente tem 10 pessoas. Então imagina, é quase um treinamento sem as pessoas estarem, né? As pessoas estão assistindo, estão aqui com a gente. Que amor, a Cris dizendo que ainda tem o gato e a gatinha. Viu? Se a gente juntar dos dois, já dá uma turma de treinamento, exatamente. Isso é muito legal. Então a gente consegue fazer essa troca, interagir com as pessoas e gerar conteúdo também através das redes. Muito legal. Então acho que a oportunidade da live, sim, eu acho que é um canal super especial aí pra te falar do assunto que é bem complexo, né? E com o tempo que nós tínhamos, não é impressionante a quantidade de assuntos correlatos à inteligência emocional e à carreira. Se a gente juntar esses dois, podia fazer nós, hein, Fran? Tô pegando carreira porque é impressionante como tem a ver com esse profissional do século XXI. Esse que precisa ter essas competências para se manter no mercado. Aproveitar ali, olha ali a Júlia. Júlia, como é que tu tá, querida? Ela é ali chamando Etiane. Beleza, minhas alunas amadas. Tem uma pergunta aqui da Ivone, que ela perguntou se a inteligência emocional tem alguma relação com PNL. Tá, vamos lá. Eu diria que a parte... Gostei da pergunta. Boa, Ivone. A parte intrapessoal mais do que a interpessoal, embora eu veja que algumas correntes de PNL aqui no Brasil já falam que tem a ver também com a interpessoal, né? Mas a PNL, pela raiz, desde a escola da Gestalt, na psico, ela tem mais a ver com como é que você organiza o teu campo mental. Onde é que você está focando, né? O que você está observando. Então, do ponto de vista de intrapessoal da inteligência emocional, ela é muito relacionada, tem muito a ver. Digamos que ao praticar os princípios de PNL, tu certamente está movimentando a tua inteligência emocional. Não se partem das mesmas bases teóricas, não é a mesma coisa, mas elas são amigas, vai? Elas frequentam a mesma... São ferramentas. Elas frequentam o mesmo clube, vai? São ferramentas, digamos assim. São conceitos próximos um do outro, né? Mas a IE, ela vai ter um enfoque mais de relacionamento, mais de interação de pessoas e do quanto as emoções interferem no comportamento. Então, esse é um enfoque muito claro da IE, das emoções especificamente. Aqui eu tô falando medo, raiva, tristeza, alegria, ansiedade, todo esse espectro de possibilidades, vergonha, todas as emoções humanas, como elas se combinam e como elas vão virar comportamento depois. Tá? Tudo isso. Olha só, tem um telefone tocando lá longe, não tem problema, galera. A gente não vai sair pra atender. Eu quero muito, Júlia, fazer uma live por semana, em cima do que estamos fazendo na Conexão IE, do que tá pegando, porque uma semana típica minha tem muita interação em diferentes empresas, em diferentes grupos, em sala de aula, e surgem coisas fantásticas pra gente trabalhar, sabe? Às vezes os clientes trazem os temas para a roda. Por exemplo, o que está muito na minha cabeça essa semana,
Essa é a semana do amor, né? Então a gente tá falando muito do amor na carreira, do amor pela vida, do amor. Mas no espaço de trabalho, tem pessoas que parece que tiram o nosso amor, né? A nossa capacidade de Ó, amar. agora a gente tá com um recorde, 14 pessoas aqui. Olha que legal! A minha Já segue estamos com... 9, caiu uma segue ali, com 13. 9. Mantenham-se aí, que ainda a gente não chegou no final, a gente tá É. quase. Mas Acaba que eu não horas? fiz É minha uma última hora. pergunta. Vamos lá. Eu ainda não fiz minha última pergunta. Mas agora me veio uma pergunta. Porque tu me recomendou um livro que eu estou lendo, né? Foi recomendado. E no livro eu comecei a pensar e comecei a ler o livro e comecei a ficar um pouco confusa. Porque o livro ele diz que o nosso cérebro ele tem algumas tendências a se proteger. Porque nós somos, como que ele disse, pela questão de sobrevivência. E aí eu fiquei Pela proteção pensando. límbica que a gente fala, né? Isso, Pela área límbica exatamente. E aí eu fiquei pensando. Então o meu cérebro, ele tende a ter uma conotação negativa às vezes sobre as coisas. Instantaneamente. Ou não. Vamos lá, o que é o negativo? Por exemplo, uma coisa nova, tu recebe um e-mail no teu trabalho e dizem assim, amanhã vai acontecer uma mudança. Por que as pessoas sempre acham que são demissões? Que horror! Sempre! Né? E quem trabalha no RH, normalmente, ai meu Deus, por que a gente foi falar? E quando ver uma coisa boa. Então, por que... E assim, claro, que daí eu não sei se tem a ver com a inteligência emocional, se tem a ver com o cérebro. E aí foi aí que eu comecei... não terminei o livro ainda, né? Então eu tô num processo, mas o cérebro do Buda? Isso. É o cérebro do Buda. É desse autor aqui, ó. Eu tô com ele ali, eu não vou mexer porque senão vou destruir a nossa live. Mas é o mesmo autor deste livro aqui, ó. O Cérebro e a Felicidade. Olha, nós não vamos ganhar nenhum royalties pra fazer essa propaganda, né? Não. Mas esse cara é muito bom, tá? O Rick Hanson. Vamos lá. Tem ou não tem a ver com questões de cérebro ou de IE? A gente, eu fiquei com medo daí. A gente tem uma explicação que eu gosto muito, que se não me engano é do Harari, aquele cara do Sapiens, mas talvez seja também do Hanson. Que é por que a gente evoluiu, né? A gente evoluiu por duas características que são completamente antagônicas, que são assim contrárias uma à outra e que são complementares. A primeira característica é a capacidade de associação, de cuidado do outro, de mães que cuidam dos filhos, bebês na natureza, embora algumas mães cuidem por muito pouco tempo, né? Uma mãe humana tem que cuidar de um bebê até 2 anos de idade, até 1, 2 anos, pra ele poder se alimentar. Sim. Não estamos falando nem do resto da vida, porque tem uns aí que estão com 35 e seguem sendo cuidados, né? Não, sendo um pouco otimista. Isso. Mas falando assim, pra esse coitado desse filhotinho sobreviver, né? Então, essa primeira capacidade humana de cuidado do outro, de olhar além de si, fez a gente evoluir. Mas qual é a outra característica que seria o lado negro da força, que também nos fez evoluir? A capacidade de antever riscos, de se mobilizar perante ameaças e, por que não dizer, de lutar, de brigar pelo nosso território, de guerrear e de matar gente. Olha que horror! Que era isso que se fazia e que ainda se faz. E aqui no sul... Ou se a gente tirar a metáfora do contexto duro, né, e colocar ela no contexto empresarial, de defender o teu território. Né? Defender o que é meu. Defender o que é meu, defender minha área, defender meu cargo, defender. Então, esses dois bichinhos estão em nós, no nosso cérebro, na nossa programação cognitiva e sim nas nossas leituras emocionais. A gente é treinado, ou evolutivamente fomos nos construindo assim, para procurar ameaças. É assim que o teu cérebro límbico, ele presta um serviço a ti. Lembra, Fran, no Natal de 94, quando você disseram que tinha uma mudança e não era legal? Sim. Então ele vai acionar nos teus registros, sempre que acontece uma novidade, quando que aquilo pode ter sido ruim. É claro que isso pode se tornar patológico, mas eu tô falando que assim, no ser humano normal, a gente meio que espera que coisas erradas possam acontecer. E isso nos mantém vivos. Então tem uma associação com a sobrevivência. Só que a tua capacidade de ler essa primeira leitura, esse primeiro olhar assim pra si mesmo, fazer a figura do observador, daquele que olha quem vê, né? E dizer, mas eu tô sendo tão pessimista, ninguém me disse que uma mudança é ruim, por que eu tô tendo essa interpretação, né? Fazer isso é o movimento da IE. E esse movimento não é evolutivo. Ou seja, isso não veio no teu hardware.
Tu não veio programada para ficar se trucando o teu emocional. Tu tem que fazer isso por consciência própria. Sim, eu entendi, mas daí ali eu fiquei um pouco confusa, porque daí eu me coloquei na situação e fiquei pensando, bom, se é uma tendência evolutiva, por que muitas vezes eu tenho a tendência a ser muito otimista diante das coisas? E às vezes até quando eu fui desligada em 2016, foi como se o meu mundo tivesse acabado, mas depois eu fiquei pensando, nossa, a minha gerente dizia há muito tempo que alguém ia ser demitido, mas eu sempre pensava que aquilo nunca ia acontecer. Então isso pode ser um gap do cérebro? Não, vamos de lá. não se defender? Aí a gente volta pro temperamento que a gente tava falando lá no começo. Você é uma pessoa, aquilo que o Seligman vai chamar uma otimista. E a boa notícia que eu tenho pra te dar é que os otimistas, eles não apenas adoecem muito menos, como eles atendem mais essas expectativas e eles têm mais sucesso nas pesquisas. Sim. Até o Seligman, ele diz isso num livro. Não tem perigo de morrer, assim, porque não viu perigo de existir. Até tem, mas a questão é que você sofre muito mais antevendo o perigo do que lidando com ele. Você tem muito mais sofrimento imaginando o que pode dar errado do que efetivamente lutando contra o que tá errado. Entendi. Então, o sofrimento que causa essa percepção negativa é muito maior. Causa um sofrimento e causa tudo aquilo que tu falou no começo também. Que é o de sofrer antecipadamente, que normalmente acontece com as pessoas. E isso, sofrer póstumo. Já aconteceu há 2 anos o desemprego, a pessoa ainda tá sofrendo de lembrar. Ainda lembra da entrevista de desligamento. Ainda refaz todas as tarefas que fazia mentalmente. Poxa, sai dessa, né? Entendi. Sai dessa. Tu sofre muito mais. Então, o otimista, embora é claro que existam efeitos colaterais de ter otimismo demais, eles vão ser talvez muito mais na tua vida ali. Tu, por exemplo, como eu digo sempre em aula, comprar um carro de 60 vezes estando desempregado. Não, que tudo dá certo, né? Claro que tem coisas ruins de ser otimista, mas a tua saúde física sofre muito mais em tu ser pessimista. Entendi. Bom, a gente tá chegando aqui no final e eu queria te perguntar, né, deixar uma última pergunta. Quais recomendações tu deixa pra quem tá nos assistindo e até pra quem vai assistir depois a live, de como eu posso começar a trabalhar o desenvolvimento dessa competência que é a inteligência emocional? Por onde eu posso começar? Tá. O que eu posso fazer? Porque a gente, durante a live toda, foi bem complexa, né? A gente entrou em diversos setores ali, né, pra poder olhar isso. Então, o que eu posso começar, né? Um primeiro passo a fazer como profissional pra desenvolver isso. Eu diria, comece pelo que tu já sabe. Ou seja, se tu é um cara comunicativo, reflita sobre tua capacidade de comunicação, procure se colocar em situações em que tu comunica. Se tu é um cara mais retraído, mais tímido, leia livros, faça atividades mais introspectivas. A gente sempre se alavanca melhor a partir das nossas forças e não a partir das nossas fraquezas. Não adianta eu ficar chorando num cantinho pelo que eu não tenho. Eu deveria reconhecer as minhas forças. E eu acho que é por aí que a gente começa. No que tu é bom? Faça mais. Beba mais dessa água. Porque daí, ao reconhecer as tuas forças, tu já vai ter recursos, já vai se mobilizar para desenvolver o que tu quiser dentro de si mesmo. Do ponto de vista emocional, né? Claro. Entendi. Bom, não sei se tu quer checar o teu canal. Deixa eu ver aqui. Ali, O meu povo tá... Mais... Olha lá, ganhei mais um. Já temos um coaching sistêmico de grupo. A gente faz grupos de até 10 pessoas para... Que a gente tem aqui as atividades de coaching sistêmico, né? Então já estamos num grupão aí. Querem comentar mais alguma coisa, pessoal? A gente já tá quase encerrando. Obrigada, muito obrigada por estarem assistindo. Que bacana isso. Eu fui mordida pela mosquinha da live. Agora eu quero... Eu já tinha feito uma live com o Luciano, que faz lives, né? É muito bacana o canal dele. E agora eu vou começar a fazer lives, certo? É muito legal isso. É muito bacana. Bom, aqui pela minha página não tem, pela conexão não tem nenhuma pergunta. É isso aí. A gente só tinha o pessoal ali que era fã do gato, né? Todo mundo... Ei, como que é o nome do nosso participante? O nosso participante é o Kibi. O Kibi. Kibi com I. Eu sei lá, me veio esse nome quando a gente ganhou esse gatinho, a gente pegou ele de adoção e ele é a coisa mais amada. Ele é um gato participativo nas sessões de coaching, porque aqui a gente tá no meu espaço de coaching, Fran. Sim. Sempre que tem uma sessão, vem o Kibi. Tem um ou outro cliente que ele prefere não assistir a sessão, mas ele geralmente só brinda a presença dele com as melhores sessões de coaching, então foi um prazer.
Bom, a gente teve o Emerson ali que deu parabéns, disse ótimas palavras. A gente também agradece por ter acompanhado, agradeço a quem esteve aí. A gente chegou a 14 pessoas online, ali todo mundo participando, interagindo. Obrigada, a Cris, a Ivone também, que estão ali já faz algum tempo. Obrigada, gurias, que legal. Eu vi que ficou uns fios lá do lado do Kibe numa próxima live, nós vamos tapar os fios lá. Isso, nós vamos deixar o Kibe bem posicionado, gente, não é que ele entrou de surpresa. Bom, eu gostaria de agradecer a Alessandra também pela oportunidade, pelos esclarecimentos. Quem não conseguiu assistir, depois a gente também vai estar disponibilizando através do YouTube para poder acompanhar, ver se tem alguma dúvida também que talvez era sua, mas não conseguiu estar interagindo. Então eu agradeço muito, né, a Lei, como eu disse, é minha professora, acho que vai sempre ser. Eu sempre, com certeza. Sempre ser, né, então e você sendo uma profissional extremamente completa e a gente sempre troca, né. E pra mim é muito especial, assim, porque eu acho que quando tem pessoas que a gente confia e que a gente valida o trabalho dessas pessoas, eu acho que a gente tem que disseminar isso, né, e tanto que eu, quando ingressei no curso, eu já fiz uma recomendação pros meus colegas lá de RH, falei, vocês precisam participar, vocês precisam entender mais desse tema, porque ali eu consegui entender mais sobre o valor. Então eu acho que a live era realmente para que a gente conseguisse trazer isso, mostrar isso através das plataformas, seja pelo Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes, que a gente possa trazer esse tema para discussão, né, Ale? Porque eu acho que as coisas às vezes ficam nas caixinhas. E aí a gente não tem abertura pra falar sobre o que eu sinto ou por que eu me sinto assim, e parece que aquilo é feio, né? Não, e hoje em dia a gente não vai conseguir mais. Eu acho que tá chegando numa época em que o nosso emocional ele precisa ganhar a luz do sol, ou seja, a gente tem que olhar para as nossas emoções com muito carinho, com muito amor. Ó, a semana do amor, né? O amor próprio, o amor ao outro, o amor está no ar. Olhar para esse mundo emocional e compartilhar esse mundo emocional. É muito gostoso. Obrigada, Alex. Olha ali, ó, já vi. Vamos fazer. A Prof vai fazer. Eu preciso começar a fazer essa live. Agora que você é doutora, passei por essa fase da carreira, né, que é importante para nós, professores. Tô pronta para vir para o mundo digital. Bem legal. Bom, vou agradecer ali também a Cris, que se pronunciou, a Lu, que nos acompanhou de novo. Eu me lembro que ela também estava na última live com a Daisy. Também agradeço por estar nos acompanhando. Também já quero deixar o canal aberto para nossa próxima live, que vai ser, se eu não me engano, dia 26, mas depois eu confirmo, que vai ser com a professora Tamara. Eu adoro pegar as professoras, né? E a gente vai falar sobre carreira e propósito. Que legal, também trouxe muito que a Lê também trouxe aqui um pouco disso, assim, com relação a esse olhar pra carreira. E o quanto também isso, acho que tá tudo conectado hoje, né? A gente tem trazido temas que, na verdade, é autoconhecimento. Aí no autoconhecimento, a Daisy falou muito de questão de gestão de emoções, para conseguir trabalhar o seu autoconhecimento. E aí a gente trouxe a Lê aqui para trazer alguns esclarecimentos para vocês. Legal. Então eu agradeço, né, a presença de todos que nos acompanharam, agradeço novamente a Alessandra. Também, se tu quiser deixar, não sei se tu tem alguma coisa acontecendo que tu queira compartilhar bem legal. com o público que talvez gostou aí da live, que quer acompanhar o teu trabalho. Essa semana palestras da Conexão IE que estão acontecendo, essa é a Semana do Amor da Conexão IE. Temos abertos os cursos de AI Agile, que vai ser lá no CEPROGS, e o curso 50+, que é com a minha super parceira Rosana Tomazini, e a gente vai falar sobre, de fato, um olhar de carreira depois dos 50. Tem muitas mulheres aí depois dos 50, e é um público mais feminino por conta da minha tese, né? Mas teremos aí 50+ para os homens também, se a coisa render, né? Sim. Mas essa primeira pegada vai ser para um público mais feminino. Pra o que acontece com essas mulheres acima de 50 que estão se sentindo com 25, né? Como é que elas fazem? Elas seguem adiante, né? Então esses são os dois eventos aí principais, mas temos vários abertos. Tem curso de IE na RH Serrana. A Lê vai estar em Caxias, eu tenho várias pessoas aí no meu LinkedIn. Tem curso de IE na BRH, tem curso de IE na Unicinos, a gente tem o nosso curso que é a 37ª turma de Liderança e Inteligência Emocional. Tem o pós-MBA, mas esse está rolando, agora só quando abrir a próxima turma. Então tem muita coisa acontecendo. Acompanhe o canal da Conexão IE e #MaisIE no mundo. Isso aí. Obrigada, pessoal. Então tá, obrigada. Gratidão a todos. Beijo, tchau, tchau. Tchau.